deixar uma palavra que o Senhor deixou para mim nessa tarde de hoje, no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, que diz assim: Sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. O Senhor vai falar nesse dia de hoje conosco sobre imitadores, imitação. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Comportamentos que espelham. Por que comportamentos que espelham? Nós vamos lá para o livro, se você tiver com a sua Bíblia aí, pegue a sua Bíblia, e livro de Esther, capítulo 1, versículo 18, eu estava meditando nessa palavra hoje, e o Senhor falou comigo lá no verso 18, falou assim, ó: Hoje mesmo, as mulheres persas e medas da nobreza que ficarão sabendo do comportamento da rainha agirão da mesma maneira como todos os nobres e os reis. Isso provocará desrespeitos e discórdias sem fim. A palavra do Senhor diz que Assuero, ele tem lá na província homens que são especialistas em direitos, em justiça, como se fossem advogados dessa época. Então, ali Assuero tem esses homens ali, esses homens conselheiros dele também. Então, ele chama os conselheiros, aqueles especialistas em justiça, em direito, né, um advogado, vamos supor, e conta para ele o que a Vasti fez, né, que a Vasti desrespeitou, Vasti negou entrar na presença dele, e ele quer uma solução. Ele começa ali a perguntar para aqueles homens qual é a solução que ele deve tomar. Então, aqueles homens se juntam e começam a falar no verso 18, que foi lido agora. Olha, hoje mesmo, se você não tomar uma atitude, hoje mesmo, todas as mulheres da província, Medo e Persas, vão começar a ter o mesmo comportamento de Vasti e vão agir da mesma maneira que ela, com todos os reis, com todos os maridos, com todos os homens da província. Então, ele fala ali, elas vão ter o mesmo comportamento e agirão da mesma maneira. E ali o Senhor falou comigo sobre comportamento, sobre imitação. Todas as mulheres ali, Medo e Persas, iriam imitar o comportamento de Vasti. E quando o Senhor falou, sedes imitadores de Cristo, e o comportamento que espelha, qual é o comportamento que nós estamos tendo, qual é o espelho que as pessoas olham para mim, olham para você, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, e tem se espelhado naquilo que nós temos feito, se espelhado no nosso comportamento, se espelhado, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, naquilo que nós fazemos diariamente, dentro da nossa casa, fora, dentro da igreja, qual é o comportamento. E o Senhor estava falando sobre isso. Há algumas atitudes, alguns comportamentos, como diz lá no livro de Provérbios, que se nós estivermos próximos, nós vamos acabar nos comportando da mesma forma. Por quê? Porque nós estamos vendo, nós estamos nos espelhando e principalmente andando. Né? Nesse tempo que nós vivemos, tem muitas pessoas que seguem as outras nas redes sociais e ali essas pessoas têm um comportamento que outras acabam se espelhando. E a palavra do Senhor, ela nos alerta sobre isso. Lá no livro de Provérbios 22, capítulo 24, fala assim: Não se associe com quem vive de mau humor e nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando. Paulo, ele estava falando, eu sou imitador de Cristo. E ele falou, sedes imitadores meu, assim como eu sou de Cristo. Ele era imitador de Cristo nas ações que Cristo nos deixou para prosseguir. Imitadores do quê? Imitadores no sofrimento, Paulo era. Imitadores ali, muitas das vezes, de passar situações difíceis. Imitadores de Cristo, naquilo que ele passou quando ele veio à terra. Paulo, ele era imitador. E se nós não nos vigiar e nos policiar daquilo que nós estamos vendo, ou os comportamentos que nós estamos agindo, as pessoas vão se comportar da mesma forma. O Senhor estava falando sobre isso.
como você tem se comportado? Porque esse comportamento vai fazer com que pessoas que estão olhando para você, que querem te imitar em alguma forma, de alguma maneira, nós vemos pessoas em Instagram, muitas das vezes, seguindo pessoas que têm roupas, que ganham, que compram, e ali elas vão tirando fotos e as pessoas que olham aqueles Instagram vão querer imitar e vão, muitas das vezes não tem nem condições, não tem dinheiro e vão gastar para quê? Para ser imitadores dele. Então Paulo estava falando, sejam meus imitadores no sofrimento que eu sofro, sejam imitadores na perseverança que eu persevero. Paulo, ele estava falando isso. Então, quando ele fala aqui, olha, não se associe com o que se ire facilmente, porque você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. A palavra do Senhor estava falando, olha, não sejais imitadores desses, que se irem facilmente. Fácil, pessoas que se ira fácil, pessoas que têm uma conduta de ficar nervosa, ficar brava, ficar xingando. Se você se associar com essa pessoa, você vai acabar imitando ela. E o Senhor estava falando sobre Vasti. Vasti, ela teve um comportamento de desrespeito e ali se aquela situação não tivesse tomado um caminho diferente, se Assuero não tivesse tomado ali a rédea da situação, todas as mulheres das províncias iriam olhar, iriam imitar aquele comportamento. Tanto que aqueles advogados ali, aqueles homens da lei ali, aqueles homens que eram estudados em direito e justiça, eles falaram ali para Assuero. Eles eram estudados em direito, mas eles também tinham ali estudos sobre justiça. Era direito e justiça. Ali no versículo 13 fala sobre isso, os especialistas em direito e justiça. Então eram os advogados da época de Assuero. E eles falaram para ele, tira esse comportamento todo, corta o mal pela raiz, porque se não for cortado, ali todas as mulheres, Assuero, da província vão imitar o comportamento de Vasti. Elas vão imitar e agirão da mesma maneira que o Senhor estava falando comigo sobre isso. O comportamento que nós estamos espelhando para outras pessoas, porque um comportamento traz um espelho. Se eu me comporto de uma forma, a outra pessoa vai se comportar também dessa forma. Por quê? Porque está sendo seguidores, imitadores. Você pode até falar assim, não, eu não vou me comportar da mesma forma que você se comportou. Talvez não. Mas como diz lá no livro de Provérbios, se você começar a andar, se começar a seguir, se começar a olhar, se começar a estar no meio, você vai se comportar da mesma forma, da mesma maneira. E você vai começar a imitar a situação daquela pessoa. E o Senhor falou comigo também, sedes imitadores de Cristo, porque você sendo imitadores de Cristo, o comportamento seu vai ali fazer com muitas pessoas imite esse comportamento seu. Somente por você estar seguindo a Jesus, seguindo da maneira certa, da maneira correta, você vai fazer muitos ali imitarem essa conduta. Por que que ali, lá no livro de 1 Pedro, a palavra do Senhor fala que a mulher, ela ganha o marido sem palavras, por causa do seu comportamento. O comportamento dela vai fazer ali ele olhar e ver que algo diferente acontece. Algo diferente está acontecendo. Então, esse comportamento gera uma imitação. Por isso, precisou ser cortado lá da Pérsia. Precisou ser cortado da raiz. Precisou tirar. Por que Vasti foi tirada como rainha? Ela poderia ser castigada, mas ela foi tirada porque o comportamento dela ia gerar uma demanda em todas as mulheres. E todas as mulheres da província iam imitar a sua maneira e a sua conduta, o seu comportamento. E também o desrespeito que ela fez para com Assuero
ia trazer discórdia sem fim. E todos os homens da província, e todos os homens dali, daquela situação, daquela festa, que esteve ali, viu o comportamento que ela teve, e viu todas as mulheres, iam trazer uma demanda grande, e o rei teve que cortar pela raiz. Então, há comportamentos que o Senhor falou comigo nesse dia de hoje, não só para minha vida, mas para a vida daqueles que estão ouvindo esse vídeo. O teu comportamento vai espelhar muitas pessoas. O comportamento de você agir, tanto na sua casa, com o seu esposo, na sua igreja, aonde você colocar a planta dos seus pés, o teu comportamento vai trazer imitações. E essas imitações, muitas das vezes, ou trazem morte ou trazem vida. Porque ali, quando diz lá em Provérbios que eles iriam imitar o comportamento de pessoas que se iram fáceis, ficar do lado, e ali ia ser uma armadilha mortal. Então, esse comportamento também das nossas vidas, do nosso agir no dia a dia, podem trazer armadilhas mortais ou podem trazer vida para aqueles que estão vendo e ouvindo e seguindo. Que nós possamos ficar com esta palavra que o Senhor nos trouxe para a edificação da nossa vida. Em nome de Jesus, amém.